Bom, pessoal, vamos aqui para mais um café com cardiointensivismo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido. É um evento que não é tão comum de forma geral, mas para quem trabalha com cardiointensivismo, a gente vê com alguma frequência. É um evento que tem umas particularidades interessantes. Existe um determinado ferramental no Japão, que é justamente esse Takotsubo, que é justamente essa ferramenta aqui, esse vaso, que é colocado no mar para tentar pescar e capturar polvo. E o nome desse vaso é chamado de Takotsubo. Por isso que o nome da síndrome vem derivada desse vaso, porque o aspecto que a ventriculografia no cateterismo apresenta é justamente dessa forma do Takotsubo. E quais são as características? E por que ela é chamada de síndrome do coração partido? Ela tem características de ser mais comum nas mulheres em pós-menopausa, apesar de não ser uma patologia exclusivamente de mulheres, homens também podem apresentar Takotsubo. E a principal incidência, faixa de incidência, são mulheres acima de 50 anos e principalmente pós-menopausa. Apresenta como gatilho estresse, pode ser um estresse psicológico intenso ou um estresse físico intenso. O mecanismo ainda não se sabe bem qual é o mecanismo associado a essa patologia que altera tanto a conformação e a função ventricular, mas acredita-se que seja por sobrecarga de catecolaminas na microcirculação. E a gente sabe que a microcirculação ela é responsável por 70% ali da irrigação do nosso querido coração. E por isso ela apresenta manifestações, algumas manifestações nos exames de imagem mais típicas e outras mais atípicas. E aqui a gente está para justamente tirar essas dúvidas para vocês. Então a fisiopatologia normalmente é de alteração microvascular, existem ou não existem lesões coronarianas ateroscleróticas hemodinamicamente significativas nas artérias epicárdicas, ou elas são ausentes, ou quando elas existem, elas são menores do que 50% ou são muito pouco relevantes. A característica é que normalmente não evoluem com necrose miocárdica com fibrose intensa, altera a troponina sim, mas não é aquele pico de troponina muito alto, como a gente observa num um infarto com supra, por exemplo. Alterações eletrocardiográficas que a gente encontra são justamente alterações eletrocardiográficas isquêmicas, e uma das principais é um supra de nivelamento segmento ST, e quando vai para o cateterismo a gente não identifica uma oclusão coronariana completa. Ela tem uma mortalidade aí global de 7%, e isso pode ser por uma disfunção ventricular, um choque cardiogênico. As principais preocupações que a gente deve ter é justamente nessa fase aguda em que existe um comprometimento significativo da fração de ejeção, da função ventricular. Eles podem também desenvolver prolongamento do intervalo QT, e a gente sabe que quando o QT está aumentado, isso pode acarretar arritmias malignas, como tossadas de pontas, que podem degenerar para uma arritmia maligna e uma parada cardiorrespiratória. Até 14% devido à disfunção ventricular e à alteração da anatomia ventricular podem evoluir para um choque cardiogênico, e no choque cardiogênico aqui vem o cardiointensivismo. A gente tem que ter bastante cuidado e expertise para tratar de forma adequada esses pacientes. Aqui vocês estão diante aqui de uma ventriculografia típica de um Takotsubo, que é justamente aquela imagem que eu mostrei para vocês da armadilha do povo, que eu tenho uma parte, uma porção basal hiperdinâmica para tentar compensar a fração de ejeção comprometida, enquanto a região basal e apical estão bastante
comprometidas. Aqui pode gerar trombo, isso pode gerar disfunção ventricular. E percebam que como a parte e a manifestação típica existe uma hiperfunção dessa região basal, a saída do ventrículo para a aorta está justamente por aqui, pessoal. Está saindo justamente por aqui. Quando ele contrai muito, às vezes a própria contração bate uma parede com a outra e esse kiss wall, essa parede beijando uma outra, pode evoluir com o que a gente chama de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. E isso piora o choque cardiogênico. E como a gente comentou que é uma descarga adrenérgica muito grande, e inotrópicos e drogas catecolaminérgicas como noradrenalina, adrenalina, dobutamina tendem a piorar o desfecho desse paciente e às vezes piorar o quadro clínico do paciente. E não quer dizer que o tratamento seja beta-bloqueador, porque às vezes o beta-bloqueador pode diminuir, fazer vasodilatação e diminuir o ventrículo. Mas a principal mecanismo aqui é que a gente tem que evitar, apesar do paciente pode estar congesto, evitar hipovolemia, porque quando eu tenho uma hipovolemia, o ventrículo tende a reduzir, a cavidade tende a diminuir, e quando ela diminui, esse kissing wall piora e eu posso piorar o gradiente intraventricular e piorar ainda mais o paciente. Porém, atenção, foca aqui comigo que essa manifestação, apesar de ser muito curiosa, da armadilha do povo, da hiperfunção da região basal e a hipofunção da região médio-apical do paciente ser a mais característica, a mais frequente, mais de 80% dos casos são essas características que a gente viu na ventriculografia passada. Existem outras manifestações atípicas, como a médio ventricular, a basal, a focal, tudo isso podem ser também Takotsubo. E é uma causa de Minoka, que seriam aqueles infartos coronarianos sem lesões significativamente obstrutivas e que apresentam essas características. Não fiquem totalmente presos à imagem da armadilha do povo, porque existem manifestações atípicas. E vamos lá, a principal manifestação veio com dor torácica típica, uma mulher acima de 50 anos, pós-menopausa, e que teve algum estresse, ou pode não ter estresse, tanto físico quanto emocional. Lembrando mais uma vez que o estresse físico é o principal gatilho, e que nessa situação, geralmente esses pacientes, quando disponíveis, são encaminhados para hemodinâmica e as artérias epicárdicas estão normais ou com lesões muito pouco relevantes. Se faz a ventriculografia e achamos esses déficits segmentares, caracterizando assim a nossa síndrome Takotsubo. E vamos lá, no ecocardiograma, isso é claro, quantas vezes eu vi isso? Áreas da região, principalmente a região apical ali, hipocinética, que é a parte clássica, com a região basal, aqui é 4 câmaras, o átrio, o ventrículo, a região basal do ventrículo batendo bastante, aqui num parasternal alterado, a gente tem hipocinesia e essa região basal batendo bastante, isso aqui pode ter até movimentação anterior sistólica da válvula mitral, mas a gente tem outras características, eu tenho aqui a parte apical hiperdinâmica e a região médio basal hipocinética, é uma variação em que você tem que ficar atento, aqui é um eco com contraste, com microbolhas, então fica de olho que não só aquelas manifestações são as mais comuns, a manifestação do povo. Então, se você gostou de mais um episódio do Café com Cardiointensivismo com André Lima, André Galego, curte, acompanha o nosso canal. Se você tem interesse sobre os nossos cursos, você vai encontrar aqui na descrição cursos e aulas didáticas objetivas diretamente ao ponto. E você tem várias outras situações que a gente vai comentar
nos próximos episódios do Café com Cardiointensivismo. Se você gostou, clica TEME para a prova de título de medicina intensiva, que você vai receber informações adicionais aí sobre o nosso curso que prepara você para passar na prova de título de especialista em medicina intensiva, mesmo tendo pouco tempo para estudar, porém com honestidade e aprendendo bastante de forma objetiva, como só a AFIA Papers faz.